Olá, Matheus Pereira me pede para fazer um vídeo falando sobre pessoas que se achegam à Igreja Luterana, alguns conselhos, alguma coisa nesse sentido, sobre choques culturais e religiosos, no caso de famílias, né? Eu não sei se eu vou acertar o assunto exatamente, mas eu quero falar um pouco sobre isso. E talvez um ponto de partida seja aquele outro vídeo em que eu falo sobre pessoas que mudam de denominações, tradição cristã. Ali eu dou algumas recomendações gerais e aqui eu falo especificamente sobre o caso de alguém que vem para a igreja luterana, sobre novos luteranos, talvez eu possa chamá-los assim, né? É, Naquele outro vídeo alguém até fez uma pergunta muito pertinente sobre o uso do termo denominação, se é realmente apropriado, se os luteranos entendem que é apropriado, e de certa forma não, né? Para ser mais preciso, a gente não diria assim, nós somos uma denominação. Isso é algo que surgiu, mas não é necessariamente algo bom, algo que nós consideremos que fosse o plano, né? Obviamente não era o plano, obviamente não é algo que nós entendemos como necessário e não queremos ser reconhecidos como mais uma denominação entre outras tantas, né? Historicamente não, mas a gente acaba usando o termo por uma questão de facilidade na comunicação. É o que as pessoas usam, é o que as pessoas entendem mais ou menos. Então é isso, né? Outro dia a gente conversa mais sobre essa questão. Mas vamos lá, né? Alguém se torna luterano, né, com todos os cuidados, né? Uma pessoa que passou a frequentar uma igreja luterana. Aliás, não se torne luterano sem frequentar uma igreja luterana, tá? Não, tornar-se luterano não é trocar a foto de perfil no Facebook colocando a rosa de Lutero ali e é isso não. É, Frequenta uma igreja luterana, faz a preparação para a profissão de fé, faz a sua profissão de fé, integra uma congregação. Eu sou luterano. E o que acontece com a família, né? Na verdade, acontece antes quando a pessoa diz que está frequentando a igreja luterana já, que pensa em visitar, tudo mais. Depende muito de como é a família, né? Sim, eu conheço casos diferentes, então casos de pessoas que estavam numa família majoritariamente católica, costuma acontecer um tipo de reação, marcada muitas vezes, não sempre, por preconceito, né? Aquele preconceito assim, a igreja daquele padre herege, né? Ou pior, né? Aquele preconceito que é mais geral contra um estereótipo de evangélico, um estereótipo às vezes até muito antigo, né? Não condizente com o que é o evangélico contemporâneo, mas assim, vai ser um radical que vai chutar a minha imagem de escultura, vai querer tirar a minha santinha daqui, vai parar de cortar o cabelo, não vai poder mais usar quase roupa nenhuma, vai ficar falando na minha cabeça que eu não posso ser católico. Então, essa coisa, né, vai ser um evangélico radical, né, nessa imagem que eu tenho criada. E nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir, né, ou a acompanhar com calma para entender de que se trata realmente. É isso e pronto. E aí começam as frases radicais a surgirem também. Eu nunca vou nesse lugar. Você pode até ser, mas eu nunca vou aceitar isso. A pessoa não tem aquela ponderação de esperar. Não é por ser católica, claro. É por ser uma pessoa que não tem esse tipo de atitude, né? Isso, inclusive, é bom lembrar, acontece muitas vezes não da parte do católico realmente católico, né? Muitas vezes é da parte do católico de IBGE. Porque o que o motiva a essa reação não é necessariamente o pensamento teológico diferente, muitas vezes é uma questão muito mais cultural e muito mais afetiva. Assim, nossa família é católica e vai morrer católica, então você deveria também. Acho um absurdo a pessoa mudar. Não acho um absurdo simplesmente a pessoa não ser católica, é uma família mudar. Essa questão, vê como é que é uma questão cultural, tradicional muito forte, né? Cada um está no seu lugar, né? Ninguém pode mudar. Isso, de certa forma, acontece por outras perspectivas, né, com outros aspectos do lado evangélico também. E aí a gente percebe que do lado evangélico tem cristalizado uma ideia do que é a igreja evangélica.
no meio pentecostal, por exemplo, aí a pessoa vem para a igreja luterana. Ah, mas vocês não têm o Espírito, vocês falam em línguas, vocês têm oração assim, assado? Não. Então não é uma igreja evangélica de verdade. Não é. Vocês não têm poder de Deus. Isso é catolicismo travestido. Né? E aí outras tantas acusações, né? E a pessoa também, desse lado, não necessariamente vai querer ouvir, vai querer conversar. Muitas vezes vem aquele tipo de acusação categórica, assim, vocês batizam criança. Na Bíblia está escrito, você conhece a palavra, como é que você vai batizar a criança? Eu ouvi isso, né? Você é conhecedor da palavra, como que você vai... Porque a pessoa tem um recorte das escrituras, né, de alguma porção de versículos que leu e que ensinaram de tal forma, e foi meio que ensinada a ignorar outras tantas afirmações sobre o batismo, e assim ela está formada desde há muito tempo, né? Como a verdade é essa. E se alguém pensa diferente, eu não quero nem saber. Não posso aceitar que não seja verdade isso que me foi colocado, né? Isso vai acontecer. Vai acontecer, inclusive, com a figura de Lutero, né? Muito engraçado os choques que surgem aí. Do lado católico, muitas vezes, eles carregam um caminhão de acusações contra Lutero, e essas acusações vão aparecer, algumas muito populares, outras um pouco mais informadas, mas distorcidas, mas isso pode acontecer. Do lado dos evangélicos, o que pode acontecer é, é outra coisa, né? Pode acontecer aquilo da desilusão. Eles pensavam que Lutero era o ideal do evangélico, como eles são evangélicos hoje contemporâneos, né? E aí, quando descobrem, mas Lutero pensava isso, mas Lutero pensava que sim, tá aqui, olha, ele pensava assim. Ah, mas então ele, na verdade, ele foi usado por Deus só para xingar a Igreja Católica, mas o resto está tudo errado, né? Mas há algum estranhamento que pode acontecer nesse sentido. Inclusive porque as pessoas são, e com toda a neutralidade do termo, eu não quero ofender ninguém com esse termo, tá? Mas no Brasil as pessoas são muito ignorantes com relação à história da igreja, à história da reforma, a essa diversidade, a esses processos. Há uma ignorância muito grande, né? Eu vi isso de muito perto, conversando com pessoas. Igreja luterana, que igreja é essa? Né? De onde que vem isso? Tem a ver com Lutero, mas a pessoa também não sabe nada. Sabe que é um reformador. Fora isso, nunca leu uma linha. Mas sempre as pessoas estão dispostas a terem opiniões muito categóricas sem terem lido uma linha. Quantas pessoas chegam aqui para dizer, escrever um parágrafo sobre Lutero, sobre como que Lutero era, o que ele fazia, o que ele pensava, e aí você pergunta, você leu pelo menos o Catecismo Maior de Lutero? Não, nunca leram, nunca leram. Mas isso acontece, né? E essas reações que são muito mais passionais, às vezes, não precisam de informação. Elas não carecem de informação. Por isso, para essas pessoas não faz sentido ter lido ou não ter lido. Eu já sei, eu já sei. Isso é um grande problema. E hoje nós temos conhecimento disponível. Eu vou dizer que isso está caminhando muito bem, na verdade. Eu vejo pessoas pessimistas, a igreja luterana não dialoga, a igreja luterana não divulga. Eu vejo passos muito bons sendo dados, né? Desde que eu me tornei luterano, até hoje, já vejo uma mudança muito boa, assim, a disponibilidade de livros mesmo, livros mais acessíveis, é maior, é maior. Livros assim que eu penso, né? Não vou recomendar e conheça a Igreja Luterana, 2 volumes, né? Para você entender, não é disso que eu estou falando. Falando de livros assim que com 100, 200 páginas deixam a coisa um pouco mais clara. Hoje nós temos muito mais isso. Nós temos também informação na internet de forma muito mais tranquila de encontrar. A Hora Luterana na internet está aí com um curso básico sobre fé cristã que dá para a pessoa entender, pelo menos que os luteranos são cristãos. Nós temos livretos da Hora Luterana também circulando muito mais facilmente. Nós temos canais no YouTube com vídeos. A própria IELB tem uma produção muito mais frequente de vídeos e de vídeos também muito mais acessíveis, né?
O Seminário Concórdia também produz conteúdo. Está fácil aprender as coisas. Isso é importante para quem se torna luterano poder continuar aprendendo, né? Sem necessariamente ter que ter dinheiro para isso, mas continuar aprendendo. Até para poder, quem sabe, em alguma oportunidade, explicar um pouco melhor para quem quiser entender o que é essa igreja, né? Como é que ela é, o que ela pensa e tudo mais. Eu sugiro então que quem vem para a igreja luterana, em vez de gastar tempo discutindo com pessoas que não querem ouvir, respeite essas pessoas, entenda que elas estão formadas assim e que não na base da conversa afoita que elas vão ter abertura para mudar, né? Deixe a coisa como está, mas busque para você um pouco mais de conhecimento, busque para você um pouco mais de informação. A informação aí está, né? Nesse sentido, eu vou pedir assim um certo cuidado dessa pessoa também, porque há conhecimento aí correto, mas não anunciado da forma correta. Há alguns grupos aqui pela internet e tudo mais que procuram enfatizar algumas questões da Igreja Luterana de forma muito incisiva, ênfases possíveis, né? Eu vou dizer assim, as confissões luteranas elas permitem diversas ênfases e elas permitem uma variedade de ênfases conforme a liberdade cristã. Nem todo luterano tem que fazer tudo igual. Na devoção, por exemplo, na forma de devoção, não precisa ser tudo igual. As nossas confissões asseguram isso. Mas alguns grupos podem querer enfatizar de tal forma algum aspecto da tradição luterana, né, que é legítimo, mas enfatizar de forma a parecer que quem não vive enfatizando da mesma forma esse aspecto está errado ou não é luterano do jeito certo. Isso não é bom. Isso não é bom. E às vezes é uma pessoa que tem lá seus 5 anos de igreja luterana e está ensinando isso, algo que pode ser correto, com uma ênfase errada e sem um cuidado pastoral. Para os novos luteranos, eu vou dizer: cuidado com essa forma de radicalismo também. E ouça o seu pastor. Surgiu uma questão por causa disso, de algum ensinamento luterano aqui na internet, converse com o seu pastor sobre isso. Essa é só uma pequena palavra de alerta que eu quero fazer, né? É, cuidado com esses ares de imposição que alguns podem ter. Muito cuidado. Muito cuidado, porque isso às vezes parece ser zelo pela tradição, mas acaba sendo um descuido para com a vivência comunitária, né? Para com a vida sadia das congregações, porque semeiam dúvidas em pessoas que estão ali sozinhas e não vão ter a capacidade de lidar com essas dúvidas. Valorize o cuidado pastoral, então. Né? Valorize o cuidado pastoral. Isso pode ser um choque também, uma diferença. Por muitos católicos que conversam comigo, eu vejo que em algumas localidades o padre é muito distante das pessoas. Não é sempre assim, mas em alguns lugares o padre é muito distante das pessoas, elas não têm acesso a ele. Né? Não tem, se precisarem de alguma visita, não é fácil assim. Com os luteranos é diferente, né? O pastor está disponível. E você então não se assuste se o pastor disser: vamos conversar um dia, vamos tomar um café. Não é que ele quer tirar algo de você, não é que ele quer te pressionar a algo, é que ele quer ter essa vivência de conversar com você mesmo, faz parte da caminhada cristã entre nós, né? Faz parte do pastoreio. E também diria sobre a congregação, a vivência na congregação. Procure viver integrado a essa congregação. Nem toda congregação é muito ágil no acolhimento, mas faça a sua parte, né? Esteja disponível, tente conversar com uma pessoa um dia, com outra pessoa outro dia, né? Esteja aberto a ser integrado na vida de uma congregação, da sua congregação. Isso é muito importante. E as coisas vão acontecendo com o tempo, né? Pois é, eu diria assim também, atitudes suas. Você não pode mudar a atitude das pessoas, nem da congregação, nem das outras pessoas que estão por aí, nem dos ensinadores da internet, né, que ensinam publicamente
pela internet, não necessariamente com cuidado pastoral, mas você pode mudar algumas atitudes suas. Alguma que eu já disse é essa de buscar um conhecimento, de buscar ouvir com cuidado, mas também de evitar caluniar os outros, né? De evitar entrar num jogo de ofensa aos que pensam diferente. Ofender de onde você veio, ofender outras formas de ser cristão. Não ofender não significa que eu aprovo, que eu acho que está tão correto quanto, mas você não precisa entrar nesse jogo de calúnia. Não faça isso, seja parcimonioso nisso, né? Se alguém perguntar, testemunhe. Outra coisa que eu acho importante, né? Você na Igreja Luterana tem uma clareza sobre a liberdade cristã. Muita coisa que se dizia que era pecado, por exemplo, se você veio de uma igreja pentecostal, você vai ter claro que não é. Isso não faz com que você tenha que ficar postando todo dia e mostrando para todo mundo a sua liberdade cristã, né? Como se agora eu preciso não só viver a liberdade cristã, mas deixá-la escancarada até para aquele outro entender que eu posso. Olha, será que é maduro isso? Eu penso um exemplo, por exemplo, será que você precisa, você que veio da igreja pentecostal e descobriu que, olha, não é pecado usar álcool com moderação, então agora todo dia eu posto uma foto de um copo de cerveja para as pessoas entenderem que eu não estou nem aí com isso. Será que é uma atitude madura, né? Acho que talvez é bom caminhar com calma nisso. Você não está aqui para chocar outras pessoas também. Viva a sua liberdade cristã, viva isso tudo com moderação, com sabedoria, e talvez faça parte da sabedoria não querer ficar afrontando outras pessoas o tempo todo. Me parece um pouco de infantilidade às vezes isso, né? Eu faço, eu posso e eu vou mostrar que eu posso. Falando em postar em redes sociais, desenvolva a sua piedade, né? Piedade no sentido de devoção, desenvolva a sua piedade que não seja uma piedade de Instagram. Tem gente vindo para igrejas mais litúrgicas focando nisso, né? E aí agora eu tenho meu espaço de oração e já posta uma foto com a vela acesa, posta uma foto disso e daquilo. Cuidado, né? Talvez não haja autenticidade nisso. Viva a sua fé, viva a sua devoção, né? Ore em secreto. A simplicidade da vivência da piedade cristã em segredo é algo que nós podemos recuperar. Não precisamos, a cada novidade na nossa forma de devoção, fazer uma foto bonita, um vídeo bonito e postar. É assim que se vive a vida cristã. É assim que eu vivo agora, né? Será que precisa disso? Será que não é um passo apressado, motivado não por verdadeira devoção, mas sim por vaidade? Todos os meus amigos vão admirar isso que eu tenho agora, esse meu cantinho de oração, esse meu espaço, essa minha igreja, esse meu lugar, e então eu vou postar, né, para vocês verem como é bonito. Faz sentido isso? Talvez para o jovem faça, mas o jovem cristão pode ser mais maduro que a média por aí e não precisa simplesmente carregar a vaidade que tinha no outro contexto para o contexto cristão, para o contexto luterano especificamente que eu estou pensando, né? Aquela mesma vaidade, né? O primeiro dia que o sujeito vai na academia fazer o seu treino e já posta uma foto suado em frente do espelho, né? O sujeito acabou de acrescentar algum aspecto para a sua vida devocional e já faz uma foto ali. Você nem viveu, você nem isso nem sabe, viva. Eventualmente, depois de viver a sua piedade, a sua forma de devoção, depois que isso é internalizado, faz parte da sua vida, talvez você possa conversar com alguém sobre isso, se for ajudar alguém, mas também cuidado com essa coisa da imagem, né? Eu vou pôr aqui, vou essa foto. Olha o que você quer com isso. Olha a motivação no coração. Ser luterano, né, não é divulgar coisa para as pessoas admirarem. É viver a fé cristã. É viver a fé cristã. Com liberdade cristã. Mas com cuidado para com o próximo também. É viver essa fé cristã de forma comunitária.
Eu não sei se eu dei todos os conselhos que eu queria, mas o vídeo vai chegando a 20 minutos, é demais para mim. E não sei se, Matheus Pereira, eu respondi algo parecido com o que você imaginava que deveria ser essa conversa. Eu peço desculpas, né, se errei totalmente o caminho. Mas é isso. Deus abençoe os luteranos que vão chegando, que vão se tornando luteranos, os que já são há muito tempo. Deus abençoe a igreja para que ela possa caminhar com passos maduros, firmes e livre de alguns equívocos que podem surgir por aí. Eu não estou acusando ninguém desses equívocos, eu estou simplesmente alertando para um risco. O risco sempre existe. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.